Muito bem-vindos! Viva com Propósitos preparado para você algo muito especial. Você tem dúvidas sobre criação e evolução? No programa de hoje nós vamos falar sobre esse assunto. Um assunto que é uma polêmica às vezes, que para outras pessoas é muito distante, nem querem enxergar. Pois bem, hoje você vai entender um pouquinho melhor sobre isso na entrevista com Rafael Migovski. E além disso, muitos quadros preparados para o seu coração. O Feminina, Palavras, Escola de Paz, Viva Notícia e, por último, Retratos da Vida, um testemunho de uma vida transformada. Bem-vindo, vamos lá! Estamos aqui nessa série tão gostosa, onde nós somos convidados a ser como as flores. Nós somos convidados a viver a alegria de Deus em qualquer situação. Não é isso mesmo? Que quando você olha para a cor das flores, você olha para a beleza das flores, você olha para as diferentes formas e diferentes maneiras de se apresentar, o seu coração não fica alegre? Pois Deus também é assim. A presença de Deus na sua vida e as diferentes maneiras dele cuidar de você, as diferentes cores que ele apresenta para o seu dia a dia, devem alegrar o seu coração. Mesmo em momentos muito difíceis, como os que nós estamos vivendo hoje. Eu quero trazer para você um versículo da Palavra de Deus que é um desafio para a minha vida e também pode ser para o seu também. É Provérbios, capítulo 15, versículo 13. Diz assim a palavra de Deus: a alegria do coração transparece no rosto, mas o coração angustiado oprime o espírito. Qual que é o desafio de Deus para a minha vida? Que como as flores eu consiga trazer para o meu coração a cor da presença, da bondade de Deus e que isso transforme o meu coração e de dentro para fora eu possa trazer uma alegria que transpareça no meu rosto. Eu concordo para você que hoje em dia está bem difícil viver. Nós estamos enfrentando lutas sérias, nós estamos enfrentando inimigos todos os dias, nós temos problemas financeiros, de saúde, problemas emocionais. Mas o convite de Deus é que nós permaneçamos nele como uma flor permanece no vaso que tem os nutrientes que ela precisa. O vaso, ele recebe a água e ele também recebe o adubo, ele recebe os nutrientes que a planta precisa para crescer e trazer para fora de si a flor, a cor que Deus pode dar. E você está com as suas raízes onde? Onde você tem fixado a sua fé? Você tem colocado o seu coração na presença de Deus? Este que pode realmente sustentar a sua vida? Ou será que as suas raízes estão em algo diferente, em algo não tão sólido quanto a presença de Deus? Será que as suas raízes estão numa pessoa? Pessoa nenhuma pode dar para o seu coração o sustento que Deus pode dar. E assim você não consegue ter a alegria que Deus pode dar. Será que as suas raízes estão no dinheiro? O dinheiro também não pode aformosear o seu rosto, só momentaneamente. Por 2 minutos numa compra ou numa situação de conforto. Mas o dinheiro não compra a felicidade. Já falamos isso muitas e muitas vezes em Provérbios, na nossa cultura. O que realmente traz a alegria, o que realmente traz a felicidade são as raízes em Deus. É colocarmos a nossa base naquele que realmente pode trazer sorriso ao nosso rosto, seja qual for a situação. Eu quero convidar você para trazer a alegria de Deus para o seu coração, colocando as suas raízes neste vaso especial que é Deus, a palavra do Senhor. Eu sei que a alegria do coração que está em Deus, então virá para o seu rosto, virá para a sua face. Ontem eu fui convidada por uma pessoa, a pessoa falou assim para mim: Leila, você precisa sorrir mais. E ela tem razão,
A vida pode ser difícil, mas a presença de Deus, ela pode trazer alegria para o meu coração e pode trazer cor para o meu dia a dia. Eu posso realmente fixar os meus olhos naquele que é o autor e consumador da minha fé e deixar florescer a bondade dele na minha vida. E um sorriso pode brotar nos meus lábios assim. Então, de novo, vou trazer um convite para você. Coloque as suas raízes no Senhor. Coloque as suas raízes em Jesus Cristo de Nazaré. Não em nenhuma outra coisa que o mundo possa te oferecer, para que possa brotar no seu rosto a alegria que só o Senhor pode dar. Que todas as cores das flores inundem a sua vida. Que todas as cores da esperança que Deus pode dar tragam um novo frescor para o seu dia e um novo sorriso para os seus lábios. Deus está agindo. Coloque as suas raízes nele, tire do Senhor os nutrientes que você precisa, para que você possa ser como uma flor, alegre e alegrando as pessoas em qualquer circunstância. Deus abençoe muito o seu coração, em nome de Jesus. Cabelo, cabelinho, cabelo, cabelão. Cabelo, cabelinho, cabelinho, cabelão, cabelinho. Yeah, 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 cabelão. Cabelinho, 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 cabelão. É muito bom escolher o jeito do seu cabelo. Delete o câncer e ajude o Hospital do GAC a promover a alegria de nossas crianças e jovens. Faça a sua doação pelo site do GAC e participe. A vida nos oferece vários caminhos. Cabe a nós decidirmos qual deles queremos seguir. Estamos sempre com pressa. Não há tempo para o outro. A aflição é constante, face às notícias que recebemos a toda hora. O que realmente vale a pena? Qual é a sua verdadeira história? Para onde está indo e onde vai chegar? Quero percorrer com você as trilhas da vida. Manhã Felicidade, de segunda a sexta-feira às 9h30. Espero você! Há mais de 10 anos, a ABAP, Associação Beneficente de Ajuda ao Próximo, realiza assistência social a famílias carentes, levando amor e suprindo as necessidades básicas dos mais necessitados. Faça sua parte e seja solidário também. ABAP, mudando realidades, transformando vidas. www.abapsjc.org.br. Muito gostoso estar aqui com vocês hoje, mais uma vez. Uma entrevista especial com Rafael Mikovski, pai de Natan, casado com Nayara, biólogo e pastor, formado pela Univap em Biologia, não é isso? Isso. E pelo CETEVAP em Teologia. E já atuando em tempo integral no Reino de Deus há 3 anos. 3 anos. Que bênção, né? Esteve em Manaus e agora está aqui em São José dos Campos. Isso. Eu estou muito curiosa a respeito da sua formação em Biologia. E eu também estudei um pouquinho lá no curso de Psicologia a respeito da teoria da evolução, né? Como é que você enxerga a teoria da evolução em contraponto com a teoria da criação? Certo. A teoria da evolução, assim como a da criação, elas dizem respeito à origem da vida. Pois é. E a proposta da teoria da evolução é que a vida surgiu por processos casuais, acidentais, e as espécies que vemos hoje em dia vieram de transformações também acidentais que foram geradas num ancestral comum até chegar na grande variedade que vemos de espécies hoje em dia. Já a teoria da criação, ela propõe uma origem da vida especial, com essa complexidade que nós vemos já formada basicamente, e ao longo dos anos, algumas pequenas alterações foram surgindo entre as espécies mesmo. Mas a ideia é que essas duas teorias, a diferença básica entre elas é que a evolução propõe algo totalmente casual, acidental, e a criação propõe algo intencional. Mas essa é a natureza de Deus, né? Fazer as coisas com um propósito, não é assim? Exatamente.
A ciência consegue enxergar isso em algum ponto ou não? Consegue. A teoria da criação especial, ela é uma teoria científica. Assim como a evolução. Embora haja muita discussão nas escolas, se deve ser ensinado o criacionismo em pé de igualdade com a evolução, como biólogo eu posso dizer, as duas estão assim em pé de igualdade em termos de fundamentos científicos. A questão é que a teoria da criação, ela ainda pode ser enraizada pela área científica e pela área religiosa. A área científica da criação diz como que a vida surgiu. Já a vertente do criacionismo religioso diz quem foi o criador da vida. Entendi. E isso a ciência não mexe. Mas a proposta da criação inteligente, ela tem aparato científico, tem fundamentação científica, é passível de experimentação científica em muitos aspectos. Você conseguiria dar um exemplo para a gente de como o criacionismo faz sentido, assim, em relação ao corpo humano, por exemplo? Sim. Com relação ao corpo humano, existe um princípio chamado complexidade irredutível. Foi proposto pelo Michael Berry, o autor do livro A Caixa Preta de Darwin. E ele partiu justamente da questão científica, ele era um bioquímico, e ele falou, olha, dentro da minha área, a teoria da evolução não responde às questões que nós temos visto. Precisamos propor uma nova teoria. E ele falou isso justamente por causa desse conceito da complexidade irredutível. Até a época de Darwin, que propôs a evolução, os cientistas tinham a célula como uma geleia com algumas coisinhas. Era a unidade mais básica da vida, uma coisa simples. Sim. Já hoje, com o avanço da bioquímica, a gente vê que não há nada de simples numa célula. É uma maquinaria profundamente complexa. E complexidade tal que todos os elementozinhos de uma célula precisam estar presentes para que a célula venha funcionar. Se você tirar um deles, ela para de funcionar. O que acontece então? A teoria da evolução diz que essas coisas, esses pequenos fragmentozinhos, foram surgindo ao longo do tempo. Já a criação não. Mostra que isso aqui foi criado, projetado com um propósito. Não foi fruto de um acidente. Isso, logicamente, é passível a gente olhar. Quando a gente vê uma máquina, uma filmadora, por exemplo, a gente não fica se perguntando, pô, essa filmadora, será que ela surgiu ali por acidente ou alguém fez? É lógico que a complexidade da filmadora mostra que alguém fez. Isso. A mesma forma é quando nós olhamos para a célula humana hoje, o corpo humano de uma maneira geral. Você olha uma complexidade tão grande quanto uma filmadora. Você é uma maquinaria que funciona com base de energia em oxigênio, alimentação. Até hoje não tivemos uma tecnologia para fazer uma filmadora assim. É verdade. Então a nossa complexidade é muito maior do que uma filmadora. Se você olha para a filmadora e fala, poxa, alguém fez essa filmadora, é tão logicamente que você olhe para um ser humano e fale, alguém criou esse ser humano. Tem que ter feito isso, Tem que né? ter feito. Tem que ter feito. O pastor Rick Warren, inclusive, fala, né? Que para acreditar em evolucionismo, você tem que acreditar que um relógio suíço é feito só sacudindo as peças dentro de uma sacola, né? Exatamente. Mais ou menos esse princípio. O famoso paradoxo do relógio, né? Se eu encontro um relógio, eu te pergunto, quem foi que fez esse relógio? Você vai me responder, talvez algum engenheiro, alguém especializado em fazer esse relógio. E se eu pergunto para você, poxa, mas esse relógio não pode ter surgido de uma explosão de uma fábrica ou de um chacoalhar de pecinhas no saquinho? E você vai dizer, claro que não. O relógio é muito complexo para ter surgido assim. Só em desenho animado que a gente vê, né? Aquelas coisas de explodiu e caiu tudo certinho. Isso. A mesma coisa é o ser humano. É muito mais complexo do que um relógio, do que uma filmadora ou qualquer outro equipamento que nós criamos hoje em dia. A diferença entre as espécies também nos levam a pensar de que seria muito difícil terem surgido de uma única massa ou de um único início. Sim, por esse conceito da complexidade, nós vemos que é muito difícil essa proposta de que a coisa aconteceu lenta e gradual até gerar as espécies hoje em dia. E aí entra num outro âmbito da questão, que é a questão do tempo. A teoria da evolução propõe muito tempo da existência da vida nesse planeta, porque precisa que haja muito tempo para que a sua teoria de fato aconteça. Então nós vemos, por exemplo, nos livros escolares que homens e dinossauros não viveram juntos, estão separados por milhões de anos. Isso. Quando, na verdade, existem evidências de que homens e dinossauros viveram juntos, sim. E de que a vida na Terra é muito mais curta do que a teoria da evolução propõe.
E olhando os registros fósseis, nós vemos animais que existem hoje em dia, que são vivos, com a mesma complexidade de antes. Não houve evolução, não houve esse progresso como a teoria propõe. Na verdade, o registro fóssil, inclusive, foi uma pedra no pé do seu proponente, né, o Charles Darwin. Ele teve um capítulo do seu livro A Origem das Espécies que ele dedicou para tentar explicar por que o registro fóssil não concordava com a teoria da evolução. Puxa vida. Gente, quanta coisa interessante para conversarmos hoje, hein? Em falar sobre coisas interessantes, eu queria que você acompanhasse agora com muita atenção o nosso quadro Palavras. Um recado especial para você. Vamos lá. Se for destruída no homem a fé em sua imortalidade, não somente o amor secará nele, mas também a força de continuar no mundo. Fyodor Dostoiévski. Imortalidade, eternidade, tempo, não são essas as grandes questões do homem? Num dos romances mais consagrados do mundo, o escritor russo Dostoiévski sugere que sem a eternidade, o amor do homem acabaria. Mas será que a imortalidade, a eternidade, que é um tema tão importante, faz parte mesmo dos nossos dias? A gente vive correndo tanto atrás do tempo que nós nos esquecemos de pensar sobre ele. Estamos sempre presos em nossas urgências, nossos prazos, nossas prioridades. Então passam-se os segundos no relógio, passam-se as horas, os dias e os anos. Talvez façamos isso de propósito, porque contar o tempo é contar sobre a nossa existência, é pensar sobre nós mesmos de uma maneira bem sincera e às vezes bem assustadora. Talvez nós não contemos o tempo porque a gente chegue na mesma conclusão que o poeta Rubem Alves. Ele disse que contei os meus dias e descobri que terei muito menos tempo para viver do que já tive até agora. Tenho muito mais passado do que futuro. Mas por que então pensar no futuro? Por que pensar na imortalidade? Ao ler esse trecho dos irmãos Karamazov, alguns sugerem que é a crença na imortalidade ou a incerteza sobre ela que geraria a moral no homem. Eles estão dizendo, de certa forma, que o medo é que gera o amor, o respeito, o querer bem ao próximo. Será que é isso mesmo? Será que o medo é algo grande o suficiente para justificar a nobreza humana? Eu acredito que não. Afinal, a própria Bíblia nos diz, no amor não há medo. E o maior exemplo que nós temos disso é a própria vida de Jesus, porque ele enfrentou a morte por amor a nós. Eu só posso concluir que a eternidade não tem necessariamente a ver com o tempo, ela tem a ver com o amor. A eternidade não tem a ver com segundos passados no relógio, mas tem a ver com a nossa dimensão de vida, tem a ver com os anseios mais profundos do nosso coração. O rei Salomão, no livro de Eclesiastes, fala uma verdade tão profunda acerca disso. Ele nos diz que Deus fez tudo no seu tempo apropriado e Ele também colocou no coração do homem um anseio pela eternidade. Mas mesmo assim, o homem não consegue compreender inteiramente o que Deus faz. Quantas vezes nos sentimos assim? Temos medo do tempo, temos medo da eternidade, temos medo o que virá a acontecer e até mesmo aqueles que nós perdemos. Mas o que Deus diz é que nós não podemos compreender inteiramente o que Ele fez. E mesmo assim, Ele compartilhou da sua grandeza conosco. Você nasceu para ser grande, porque você é eterno. Você nasceu para um amor eterno, porque você é imortal. O que Deus nos oferece é um caminho a andar ao seu lado, de forma que você possa experimentar a eternidade, a grandeza, essa nova dimensão da vida. Hoje, ela começa hoje, e não depois da morte, e não depois de um evento, ou talvez de algo transcendente. Ela começa hoje, dentro de você. É por isso que Deus é amor e é eterno. Essa é a natureza de Deus, e essa é a natureza que Ele quer compartilhar comigo e com você. Essa é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. João 17, 3.
cabelinho, cabelo, cabelão, cabelo, cabelinho, cabelinho, cabelão, cabelinho. Yeah, 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 cabelão. Cabelinho, 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 cabelão. É muito bom escolher o jeito do seu cabelo. Delete o câncer e ajude o Hospital do GAC a promover a alegria de nossas crianças e jovens. Faça a sua doação pelo site do GAC e participe. Há mais de 10 anos, a ABAP, Associação Beneficente de Ajuda ao Próximo, realiza assistência social a famílias carentes, levando amor e suprindo as necessidades básicas dos mais necessitados. Faça sua parte e seja solidário também. ABAP, mudando realidades, transformando vidas. www.abapsjc.org.br. Que bom que você continua com a gente. E eu não queria só que você estivesse assistindo o programa ou participando, só vendo o que está acontecendo. Eu queria muito que você interagisse com a gente. Como é que você faz isso? Tem o Facebook, tem o Twitter, procure lá, Viva com Propósitos. E temos também o e-mail, contato@vivacompropósitos.com. Escreve pra gente o que eu queria que você escrevesse. Sugestões de pauta, assuntos do seu interesse, uma opinião sobre a entrevista que você está vendo aqui, algo que possa surgir de legal no seu coração a respeito do nosso programa. Eu gostaria muito que você compartilhasse com a gente, tá? Então vai lá, Facebook, Twitter, e-mail, interage com a gente. E por falar em interação, nossos filhos, né, Rafa? Preciosidades que Deus deu pra gente. Às vezes a gente fica confuso porque tem muita coisa acontecendo, tem muitas informações nesse mundão velho. Escola de Paz está aí para responder as suas dúvidas. Vamos acompanhar. A semana se inicia e a correria já começa. São tantas coisas para serem feitas, mas você já parou para pensar que pode ajudar a transformar a semana de muitas pessoas? Doar o tempo, a alegria, roupas, alimentos e até uma palavra que seja pode transformar o dia de alguém. A maioria está mais preocupada em receber, né? Eu gosto mais de receber. Em 2006, um grupo de pesquisa em Maryland fez um estudo por imagens do cérebro humano a respeito dessa questão do que acontece no ato de doar. E eles descobriram uma coisa interessante, que as principais regiões envolvidas quando você doa alguma coisa são regiões ligadas à sensação de prazer. Há 33 anos, Romualdo ajuda aproximadamente 3.000 crianças em um projeto de caça-talentos nas comunidades carentes de São José dos Campos. Eu montei uma escolinha de futebol para as crianças carentes de dentro das antigas favelas de São José dos Campos. Voluntariamente, ele começou dando aula de futebol nos bairros carentes da cidade. Para arrecadar dinheiro, ele ia atrás dos comerciantes e patrocinadores da região. Com isso, Romualdo doava do seu tempo, habilidade e criatividade. Eu me sinto muito orgulhoso por poder ajudar na transformação dessas crianças, da educação, né? Para eles tirar da droga, da rua, dar um incentivo para eles poderem trabalhar, dar um rumo na vida deles. Porque hoje em dia está muito difícil, naquela época era mais difícil ainda. Então hoje eles podem ter uma escola, um lazer, né? Pode estar aí trabalhando, ter uma família. Muitos deles têm família hoje. Muitos deles trabalham em indústria. Muitos deles são virados professores.
Caçando talentos, Romualdo começou a separar as crianças para o atletismo, futebol, basquete e tantos outros esportes. E muitos deles viraram atletas profissionais. Casemiro, que hoje joga no São Paulo. O Washington, está jogando no Ceará. O goleiro da Portuguesa, o Felipe, que era o goleiro agora da Portuguesa, hoje foi para... tá jogando no São Caetano. Jogava com a gente no CTA, eu fui técnico. O outro Felipe do atletismo, o Fernando, que foi para a seleção brasileira. Essa associação beneficente oferece 18 cursos para toda a população e chega a atender em um mês mais de 1.500 pessoas. Mudar a realidade das pessoas, estar pronto para ouvir, aconselhar e ajudar todos que precisam. Para quem realiza trabalhos assim, a gratidão em ver uma vida transformada não tem preço. Por quê? Está no centro do coração de Deus a compaixão. Deus, ele é amor. Então, a expressão desse amor, ela tem que ser repartida em todos os lugares. Estamos de volta com o nosso programa Viva com Propósitos para você e hoje conversando com Rafael Migovski, biólogo e pastor, né? Que coisa mais preciosa. Você acabou de me falar agora há pouco sobre os dinossauros. Me fala um pouquinho melhor. Eu não vi ainda na Bíblia onde que a gente acha a presença deles. Tá lá? A palavra dinossauro não é encontrada na Bíblia porque foi uma palavra criada já recentemente, né? Verdade. Não naquela época bíblica. Mas nós encontramos referências sobre grandes animais, grandes répteis. Inclusive, no texto de Jó, há 2 animais que Deus descreve ali, falando para Jó, apresentando a obra-prima da sua criação, que algumas traduções trazem como sendo um hipopótamo ou um crocodilo. Mas você olhando a descrição dos bichos, você vê que não se trata nem de um hipopótamo, nem de um crocodilo. É um bicho muito maior. Puxa vida. No caso do bimute, que alguns acham ser um hipopótamo, fala que ele movia sua cauda como um cedro. O cedro é uma árvore enorme. O rabinho do hipopótamo está longe de ser um cedro. Verdade. E à medida que você vai vendo a descrição, você vê que se trata de um bicho grande e feroz. Ainda mais no Leviatã, que alguns trazem como sendo um crocodilo, traz referências de que quando ele se mexe é como se causasse um maremoto, como se fosse uma panela fervente, que nenhum dos homens mais corajosos daquele tempo se atrevia a acordá-lo do seu sono, ou a domá-lo, ou domesticá-lo, porque era um animal selvagem e grande. E, em alguns momentos, fala até sobre a ideia dele soltar fogo da sua boca, que da sua boca soltava um fagulho, saia fumaça do seu nariz, que nós não sabemos se é num sentido figurado, ou se, de fato, trata-se de um animal capaz de cuspir fogo. Que a gente vê muito aí, ao longo, olhando várias civilizações, né? Essa questão da cultura do dragão. Isso. E muitos pesquisadores falam sobre essa ideia de que, poxa, o dragão é um elemento comum em civilizações ao longo de muitos anos que nunca tiveram contato entre si. Interessante. Existe algum fundamento verdadeiro nisso tudo. Inclusive, houve um documentário feito por esses canais aí de divulgação científica em que eles propuseram uma pesquisa sobre um achado fictício de um dragão. E aí eles aproveitaram essa ficção para mostrar biologicamente como seria possível um animal cuspir fogo. Olha só que interessante. E além de tudo isso, do bimute e do Leviatã, a gente vê na descrição do criacionismo algumas evidências hoje no registro fóssil que apontam para a existência dos dinossauros, a coexistência dos dinossauros com seres humanos até a época do dilúvio. É mesmo? Os registros fósseis, eles são encontrados em rochas sedimentares, que são lama que ficou muito tempo lá e até virar pedra. A gente só encontra fóssil nesse tipo de sedimento, rochas sedimentares. E o processo de fossilização é um processo muito difícil de acontecer. Você pega o gato lá da sua vizinha, que enche a paciência e mata ele, joga no terreno baldio, ele não vai virar um fóssil. Desculpa quem gosta de gato, é só uma brincadeira. Ele vai se decompor e pronto. Ele vai se decompor e não vai virar um fóssil. Mas é um processo raríssimo, só que não é o que a gente vê hoje em dia. Você encontra fóssil à torta e à direita aí. Se bobear, se você cavar no seu jardim, você encontra um fóssil. É muito fóssil ao redor do mundo inteiro, que não mostra que esse processo é raro, como a gente percebe. Entendi. Só que o mais interessante é que existem fósseis
de dinossauros grudados um no outro em posição de briga. Foram encontradas também manadas de mamute inteira com grama ainda na boca, eles estavam pastando. Tudo isso dá a entender que algo repentino o surpreendeu no momento ali da vida, no momento da ação. E algo de abrangência mundial, algo que gerou os fósseis em grande quantidade que vemos hoje. E nós vemos lá em Gênesis a questão do dilúvio, numa narrativa que fala que não só caiu água do céu, como brotou água do abismo. E toda essa descrição do Gênesis, do dilúvio, mostra uma quantidade de lama tremenda. Vindo água do abismo, né, rompendo a água ali das fontes, trazendo aquela lama toda para cima, é considerável que você tem uma enxurrada de lama cobrindo o planeta tudo no dilúvio. É a velocidade de um tsunami, né? Exatamente. Que vai entrando e surpreendendo as pessoas daquela maneira. A quantidade de fósseis existente hoje é um indício forte da narrativa do dilúvio ali de Gênesis. Mostrando que os dinossauros estavam vivos nessa época que o dilúvio aconteceu. Então, provavelmente, eles foram extintos no dilúvio. Eu acredito que posteriormente. Até porque é uma questão assim, bem conflitante e que exige muitas questões assim, de pesquisa. Mas existem registros históricos de criaturas como dinossauros mesmo depois, em épocas mais modernas. O que claramente a gente vê é que o clima da Terra naturalmente mudou com esse dilúvio. A descrição de Gênesis mostra pra gente uma mudança drástica na geografia e no clima. Então, o que acontece? Os dinossauros devem ter sido extintos logo depois com essa mudança climática. Entendi. Então os homens coabitavam com os dinossauros. Existem evidências de pinturas rupestres, pinturas de caverna, onde mostram criaturas junto com seres humanos. Como que a gente lida com tudo isso diante, por exemplo, de tantas pessoas que simplesmente se recusam a acreditar no criacionismo? Norman Geisler, ele costuma dizer que para você crer em alguma coisa, você precisa muito mais do que o assentimento da razão. Você precisa de um assentimento da volição. As pessoas não querem crer hoje, não porque elas não tenham evidência, mas simplesmente porque elas não querem. É difícil assumir a existência de um Deus criador para quem você vai prestar contas. Puxa vida, você tem tanta razão nisso, não é? Então, assim, não é a questão de que não temos evidências, a questão é que nós, como humanidade, estamos nos recusando a enxergar. Exatamente. Esse é o grande problema. Porque se você pensar pela lógica e pela razão, as teorias científicas são isso, teorias. Você tenta explicar algo do qual você não viu. A gente pode equiparar a teoria da criação e da evolução da seguinte forma. Tinha um bolo de chocolate em cima da minha mesa e eu vou desenvolver uma teoria para explicar como aquele bolo foi parar lá em cima, porque eu não estava lá para saber como ele surgiu. Entendi. Teoria número 1. Diz que uma pessoa que sabe fazer bolo de chocolate, foi até a despensa, pegou os materiais necessários, misturou na ordem certa, na medida certa, levou ao forno, deixou o tempo necessário, retirou, viu que o bolo era bom e deixou em cima da mesa. Essa é a teoria número 1 do surgimento do bolo de chocolate na minha cozinha. Legal. Teoria número 2. Vamos lá. Um caminhão de supermercados vinha descendo ali a ladeira da rua da minha casa, quando uma criança passou de bicicleta e obrigou o motorista a frear bruscamente. E com aquela freada brusca na ladeira, o caminhão capotou e veio descendo ladeira abaixo, rolando. E lá atrás, os sacos de supermercados começaram a se romper, se rasgar, gente, a farinha voou, o ovo bateu ali, quebrou, e aquelas coisas tudo começou a se misturar de qualquer jeito, de qualquer forma ali, num recipiente que estava num caminhão, e de repente ele parou ali no final da rua e explodiu. Teve um grande incêndio. E aí os bombeiros foram apagar e lá no meio dos escombros, o que eles encontram? O bolo. O bolo de chocolate. E como sinal da grande façanha do acaso, aquilo se deu em frente à minha casa, eles levaram aquele bolo lá. Essa é a teoria número 2 do surgimento do bolo de chocolate. Entendi. A segunda parece ser mais engraçada, né? Parece, dei risada mesmo. Só que o bolo de chocolate ele tem só o quê? Uns 12 elementos. A célula humana, que tem milhões, que tem essa complexidade tremenda. Um bolo de chocolate é cômico, surgiu ao acaso. A célula humana não. E é impossível, né? A gente ri porque não tem condição nenhuma disso acontecer, né? Imagina... É essa a questão. As duas teorias são passíveis de explicar a origem da vida. Agora, qual é a mais lógica? A ideia de um criador por trás, de um desenhista, de um projetista da vida, é muito mais forte, muito mais lógica e muito mais, digamos assim... Plausível, mas aprazível para a sociedade. Porque, pensa bem, você pensar que você é um acidente, que você é fruto de uma grande explosão,
que você não tem qualquer propósito nessa vida, É como desesperador. que a gente consegue manter os alicerces de uma sociedade dentro desse contexto? Sem chance. Uma pessoa que queira se matar, ela pode se matar. Ou uma pessoa que queira matar o seu próximo, ela pode matar. Porque não há moral, não há lei, não há nada que possa estabelecer o que você precisa fazer, afinal você é um acidente. Puxa, infelizmente, a gente está caminhando para esse tipo de caos, né, Rafael? Uhum. Nas nações, no mundo, a gente infelizmente está caminhando para uma situação quase que insustentável, né? A vida tem muito pouco valor ao redor do mundo já, não é? Infelizmente. E esse é o grande legado que a teoria da evolução naturalista tem deixado para a sociedade. Puxa vida. É terrível. É terrível, é terrível. E pensando ainda no aspecto lógico, eu faço minhas as palavras do Norman Geisler no seu livro, não tenho fé suficiente para ser ateu. Pois é. Porque você precisa de uma quantidade de fé muito grande para crer que Deus não existe. A biologia é uma seta enorme que aponta para a existência de Deus. Então você precisa realmente ter muita fé. Eu brinco dizendo que se eu tivesse a fé que os ateus têm, eu estaria removendo montanhas, que é uma fé enorme. Conseguir contrariar todas essas evidências. É verdade, gente. Infelizmente, nós estamos falando aqui de uma questão de visão. Como você enxerga a criação do mundo? Como você enxerga a sua existência? O fato é que alguém fez você com muito carinho e alguém olha para a sua vida com muita atenção. É isso, não é? E por falar em atenção, Viva Notícias para você. Coisas interessantes acontecendo, eu quero que você saiba quais são. Vamos lá. Olá, meu nome é Douglas Santos, sou conselheiro de pais e seja muito bem-vindo ao quadro Escola de Pais. Esse quadro existe para que você tenha um suporte com relação à criação do seu filho. Existe um universo chamado criação de filhos segundo aquilo que Deus tem para eles. E nós que somos pais temos essa responsabilidade diante da sociedade, mas principalmente diante de Deus. Então as perguntas feitas aqui e as respostas são para te ajudar, para que você possa no dia a dia aplicar aquilo que está descrito na palavra de Deus. A pergunta de hoje é muito interessante. Pais, isso é tremendamente normal. Crianças que têm ali seus 2, 3 anos, que começam a verbalizar, conseguem falar, elas têm muitas dúvidas acerca daquilo que está em volta delas. Elas querem saber por que elas nasceram, de onde elas vieram, que papo é esse de cegonha, se isso realmente existe. Perguntam sobre Deus. Já teve uma criança que teve a audácia de perguntar para mim se Adão tinha umbigo. É uma pergunta que não tem resposta, mas que ele tinha dúvida na hora e que ele queria uma resposta de todo jeito. Perguntas acerca da Bíblia, perguntas acerca da história do ser humano, perguntas acerca do seu amiguinho, por que ele tem aquela cor e ele tem aquela, por que o dente daquele é maior e o dele é menor. Então são perguntas de todos os jeitos, formas, tamanhos e que muitas vezes também, por ser muito simples a pergunta, nós não temos uma resposta exata para dar para a criança. Seja bem-vindo ao mundo infantil. Criança é simples, criança é direta, criança é clara e na maioria das vezes as perguntas que elas fazem, nós adultos não conseguimos responder, de tão simples que elas são. E pai, fica aqui a dica para você. Você que tem um filho nessa faixa etária, que está ali iniciando a sua vida, até os 5, 6, 7 anos de idade, vai ser muito intenso esse lance das perguntas. Depois, por si só, quando ela entrar já na escolinha, tiver a sua iniciação escolar, ela já vai aprendendo muita coisa e as perguntas vão ficando de lado, porque já vai estar aprendendo mesmo sobre aqueles assuntos. Mas, por enquanto, é muito importante que você mantenha calma. Seu filho fez uma pergunta que você não sabe a resposta, procure saber a resposta diante da Bíblia e também diante dos estudiosos, o que os estudiosos dizem acerca daquele assunto. Mas é muito importante também que se você não sabe a resposta, você tenha a coragem de dizer para ela que você não sabe, mas que você vai procurar a resposta. E sempre tenha a sabedoria de dar a resposta para o seu filho de uma forma que ele entenda, não de uma forma que ele vai gerar ainda mais dúvida no coração dele. Aí, cabe a você estudar o que cada faixa etária está disponível para entender em dado momento da sua vida. Uma criança de 1 ano de idade, de 2 anos de idade, de 3 anos de idade, de 4 anos de idade, de 5 anos, todas essas faixas etárias, elas estão disponíveis para aprender algo. É lógico que o intelecto de uma criança é diferente da outra. E você que é pai, logicamente você entende o seu filho melhor do que eu.
Então, olhando para ele, com a dúvida que ele tem, é muito importante que você saiba responder de uma forma que ele vai se sentir satisfeito. E ele precisa entender que você não é o dono do mundo, você não tem a resposta para tudo, você não é Deus. Isso também vai gerar nele um outro tipo de expectativa, de que ele pode contar com você, mesmo que você não saiba a resposta de tudo. Deus te colocou nesse mundo para que você seja um pai, e um pai segundo o coração dele. Responda com sabedoria, leve sempre a palavra de Deus junto com você, como eu já disse aqui em outro programa anterior, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quer ser um pai sábio? Aprenda a temer a Deus. Aprenda a adorar a Deus. Seja íntimo do Senhor e Ele vai te dar tudo que você precisa no seu dia a dia. Que Deus abençoe e que as dúvidas dos seus filhos consigam ser respondidas de uma forma simples, clara, direta e objetiva. Deus abençoe a sua vida. A vida nos oferece vários caminhos. Cabe a nós decidirmos qual deles queremos seguir. Estamos sempre com pressa. Não há tempo para o outro. A aflição é constante, face às notícias que recebemos a toda hora. O que realmente vale a pena? Qual é a sua verdadeira história? Para onde está indo e onde vai chegar? Quero percorrer com você as trilhas da vida. Manhã Felicidade, de segunda a sexta-feira às 9h30. Espero você. Cabelo, cabelinho, cabelo, cabelão. Cabelo, cabelinho, cabelinho, cabelão, cabelinho. Yeah, 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 cabelão. Cabelinho, 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 cabelão. É muito bom escolher o jeito de seu cabelo. Delete o câncer e ajude o Hospital do GAC a promover a alegria de nossas crianças e jovens. Faça a sua doação pelo site do GAC e participe. Há mais de 10 anos, a ABAP, Associação Beneficente de Ajuda ao Próximo, realiza assistência social a famílias carentes, levando amor e suprindo as necessidades básicas dos mais necessitados. Faça sua parte e seja solidário também. ABAP, mudando realidades, transformando vidas. www.abapsjc.org.br. Continuando com você, o nosso Viva com Propósitos. Que bom que você está com a gente, bom mesmo ter você acompanhando o nosso programa de hoje. E por falar em bom, tem uma revista muito legal, que eu não sei se você já conhece, é a Felicidade. A Felicidade é uma revista semanal e traz assuntos muito interessantes para nós que vivemos no Vale, que vivemos nessa região do país, reportagens muito interessantes. Eu gostaria muito que você tivesse contato com esse material. Se por um acaso você não consegue ter a revista em suas mãos, você pode ler também na internet, o site está aí para você procurar e ler também na internet essa revista tão importante para nós. E por falar em importante, eu sempre gosto de lembrar que nós temos muitas oportunidades para ver você pessoalmente nas igrejas da cidade, das igrejas, extensões da Primeira Igreja Batista em São José dos Campos. O Campus Colina, Campus Betânia, a extensão no Primavera, a extensão no Zona Sul, na Zona Norte também, no Campus Centro, aqui pertinho, no Euclides Miragaia, e também em Caçapava, Jacareí, Jambeiro, Paraibuna, Taubaté, Caraguatatuba, São Paulo. Nós gostaríamos muito de encontrar você em alguns de nossos encontros, em alguma de nossas celebrações. Queríamos muito que você sentisse o que Deus está falando com a gente, que você recebesse tudo que Deus está colocando no nosso coração. Então esteja com a gente em uma das nossas igrejas da cidade ou em uma das nossas extensões da Primeira Igreja Batista. Rafael, Deus é bom com a gente, né? Todo o tempo. A nossa igreja está vivendo um momento lindo. E você é um dos nossos pastores, você trabalha com a gente lá na igreja. Como que privilégio. Não é lindo? É um privilégio nosso, porque você é uma pessoa muito especial, Rafael. Louvado seja Deus por isso. Amém. Agora, como que é, então, ser biólogo e ser pastor? Como é que você junta essas duas coisas? É um conflito que as pessoas sempre me perguntam desde a faculdade, né? Poxa, mas você está fazendo aqui biologia, está fazendo um seminário também da teologia. Na teologia também me perguntar, pô, mas você está fazendo teologia aqui e biologia lá? E você fez os dois ao mesmo tempo. Fiz os dois ao mesmo tempo. E eu costumava dizer, gente, biologia é o estudo da vida. Teologia é o estudo de Deus. Sem um, o outro não tem sentido, eu preciso dos dois. Então, isso veio assim, a trazer para mim uma nova perspectiva, uma cosmovisão muito forte com relação à Bíblia, à vida,
os animais, até a questão da proteção ambiental sobre uma perspectiva cristã, que muda muito o foco nessa coisa de catastrofismo, precisamos cuidar do meio ambiente, porque senão perderemos a nossa terra. A gente sabe que não é assim, que nós temos um Criador que zela e cuida por nós. Mas a nossa perspectiva ambiental é outra, e muda de uma maneira que temos uma responsabilidade maior. Mas com relação à faculdade, foi assim um presente de Deus, ter essa oportunidade de fazer biologia. E hoje eu utilizo a biologia dentro do Ministério Pastoral de várias formas. Enquanto eu estive em Manaus como missionário, estávamos trabalhando numa proposta de um projeto social dentro da área de piscicultura, que foi a área que eu trabalhei na faculdade. E além disso, os conceitos de ecologia, de meio ambiente, tudo isso acaba também me ajudando nas mensagens, quando eu vou lidar com pessoas. É perceptível na Bíblia essa vertente biológica também de Jesus, né? Quando ele falava, olhem os pássaros, olhem as flores do campo, ou em alguns provérbios, vai ter com a formiguinha preguiçoso. Então, né? Então, tudo relacionado. Tudo Deus relacionado. faz isso, né? Deus tece todas as coisas, e em todas as coisas Ele está sempre nos ensinando, não é verdade? Com certeza. E você faz isso, você pega as coisas que Deus criou e essas coisas, né, da sua área de estudo em biologia, para traduzir em conceitos da teologia, da palavra de Deus para gente? Com certeza. Seguindo os passos do próprio Jesus, né? Eu procuro fazer isso. Procuro buscar conhecimentos dentro da área de biologia, ou até mesmo características de um animal que apontam para o reino de Deus ou para uma questão do conflito humano. É interessante nós percebermos que, à luz da Bíblia, nós somos a coroa da criação de Deus. E algumas coisas que somos parecidos com os outros animais, mas em outras somos essencialmente diferentes. E essas diferenças precisam estar bem marcadas. Isso também costumo levar, durante as mensagens, essa diferença essencial do ser humano como sendo coroa da criação. A sua postura frente ao meio ambiente muda. A sua postura frente até mesmo os seus instintos animais muda. Porque nós, diferente dos outros animais, temos a capacidade de ir além da prisão que os instintos naturais nos prendem. Nós podemos sobrepor isso. Isso é fenomenal. Nós não estamos presos à pulsão animal, não é isso? Exatamente. E isso é uma coisa fantástica. Você vai ver Romanos 8, Paulo falando sobre essa questão de que pelo Espírito nós somos libertos da escravidão da carne. Ele também fala sobre a natureza, que a natureza geme nesse mesmo contexto, né? Como dores de parto, esperando pela glória da manifestação dos filhos de Deus. É uma coisa fantástica, é uma perspectiva biológica, ambiental que a Bíblia nos traz. Então eu acredito que a biologia abriu muito os meus olhos para esse lado também das Escrituras. É lindo demais, a certeza de que nós somos livres, né? Com certeza. Em Deus nós temos liberdade para sermos o que Ele sempre sonhou que fôssemos. A perfeita expressão dele mesmo, não é isso? Com certeza. Somos representantes, né? De Deus. A ideia de que o ser humano tem a imagem de Deus. Isso. A imagem de Deus em si. Nós somos representantes de Deus aqui para com a natureza, para o cuidado. Lá no texto de Gênesis, Deus ainda fala que deu domínio da criação sobre o homem. Isso. E a ideia desse domínio é muito mais do que um domínio repressor, como a gente está acostumado de ver aí na história das sociedades, das civilizações. Esse domínio é um domínio de cuidado, como nós deveríamos zelar pela natureza, sendo representantes do próprio Criador. Isso traz um sentimento maravilhoso de proteção ambiental, de você admirar a criação sob uma nova perspectiva. Isso, nós não somos apenas alguém que usufrui de todos os benefícios, mas nós somos também responsáveis, como você falou, Exatamente. não é isso? Eu já ouvi dizer que os cristãos são a grande causa do conflito ambiental que estamos vivendo hoje. Como assim? Justamente porque o cristão, ele não é pego naquela historinha ambientalista, barata, de que se não cuidarmos do nosso planeta, tudo vai acabar. Entendi. Aí eles falam, o cristão, ele crê aí no Deus dele e tudo mais, então ele aproveita e esbanja os recursos naturais da forma como ele quer, porque ele não crê que o mundo vai acabar. E a coisa não é bem por aí. Não. Nós temos uma responsabilidade maior de cuidar do meio ambiente do que qualquer outra pessoa nesse mundo. É verdade. Porque nós temos o Espírito de Deus, nós somos representantes de Deus aqui na Terra. Sobre nós foi dada essa responsabilidade. Isso. E nós, então, temos, de fato, que assumir as consequências dessas nossas escolhas também. Com certeza. Não é? Com certeza. Assumir a responsabilidade, também assumir as consequências e trabalhar para uma mudança, né, da mentalidade das pessoas que nos cercam, não é verdade? Exatamente.
Puxa vida, como é preciosa a palavra de Deus. A Bíblia diz que os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Em todos os detalhes da natureza nós podemos ver Deus. Em todos os detalhes da natureza nós podemos ver Deus nos ensinando, né, nos ajustando e nos ajudando a viver de acordo com o sonho dele para nós, como seres humanos responsáveis, inteligentes e capazes em sua plenitude, né, de exercer o domínio sobre a natureza como ele escolheu que fosse. Isso é maravilhoso demais. Com certeza. Deus é muito bom. Deus é muito bom e tem trabalhado nas nossas vidas. Por isso eu quero que você acompanhe agora algo especial. Retratos da Vida vai falar sobre o toque de Deus na vida de uma pessoa especial. Acompanhe conosco. Bom, minha infância foi gerada de perdas. Quando tinha 2 anos de idade, meu pai saiu de casa, meus pais se separaram. Então, com os 2 anos de idade, sem a figura paterna, num lar totalmente destruído, com dificuldades extremas, com 11 anos de idade, infelizmente, a minha vida começou a ser muito prematura em vários aspectos, e um deles as drogas. Então, quando eu tinha 15 anos de idade, eu resolvi sair de casa, fui morar sozinho. Fiquei 3 anos morando sozinho, no sul do país, e sempre envolvido com drogas, com baladas. Quando eu fiz 18 anos de idade, tinha uma pessoa que sempre me convidava para ir numa igreja evangélica, e eu sempre tinha assim algo que eu tinha um preconceito muito grande com a igreja evangélica, e ele sempre me convidava. Aí então eu decidi, depois lá pelo 20º convite mais ou menos, eu decidi conhecer essa tal igreja. Aí então eu cheguei lá, participar de um culto nessa igreja, no sul do país também. Foi o meu primeiro contato que eu tive com Deus, com a vida totalmente destruída, com relacionamentos destruídos, envolvido em drogas. Então eu decidi conhecer essa tal igreja. Cheguei lá, ouvi os louvores, ouvi a palavra do pastor. Eu olhei para o lado e falei para ele assim: você contou a minha vida inteira para o pastor. Ele começou a dar risada e falou assim: o pastor nem sabe que você existe, e muito menos que você viria até aqui. E eu entendi que era algo assim, sobrenatural, algo de Deus, algo que estava tocando o meu coração. Ele fez uma oração por mim, e ali eu tive meu primeiro contato com Deus. Mas até então, não senti mudança nenhuma na minha vida, não procurei mudança nenhuma, e continuei ainda nas baladas, continuei ainda usando drogas. Me mudei daquela cidade, vim para São José dos Campos, cheguei em São José dos Campos na mesma pegada, usuário de drogas, baladas, mulheres. Então, aos 20 anos, conheci hoje minha esposa, comecei um relacionamento com ela, nós começamos a namorar, ela engravidou, nós nos casamos, ela tinha 21 anos, eu também, nos casamos, ficamos 5 anos do nosso casamento, completamente destruído, a minha vida não havia mudança nenhuma, então eu continuava na mesma pegada que eu tinha quando jovem. Eu continuei ainda trazendo isso para dentro da minha casa, mesmo estando com a minha esposa, mesmo estando com a minha filha já nascida, então eu levei isso para dentro da minha casa. Em 2005 eu recebi um convite para conhecer uma igreja evangélica, e chegando lá eu me adaptei muito com aquele ambiente, gostei muito daquela igreja, e eu senti que era algo que Deus tinha para mim naquele lugar, naquele momento da minha vida, vindo de uma experiência totalmente negativa, de um relacionamento totalmente destruído com a minha esposa. Então, chegando nessa igreja, eu me senti muito acolhido naquele lugar, e ali começou um processo de restauração na minha vida e na vida da minha esposa. No início, minha esposa não aceitava a minha ida até a igreja, e depois de alguns anos, ela começou também a frequentar a igreja, e ali Deus começou a tratar na minha vida, começou a tratar na vida dela. E hoje, para a glória de Deus, nós somos uma família restaurada, completamente restaurada. Os nossos filhos estão nos caminhos do Senhor. Hoje eu estou completamente envolvido no ministério que Deus usou para me restaurar também, que é o Ministério de Esportes. É algo que eu amo, algo que meu coração bate mais forte, que é o Ministério de Esportes. E hoje eu tenho visto muitas pessoas com os mesmos problemas que eu tive, sendo restauradas também através do Ministério de Esportes. Pessoas deixando as drogas, pessoas com o casamento completamente destruído e sendo restaurado em cima daquele tatame, em cima da pista de skate, em cima de qualquer ministério de esportes hoje que a gente tem na igreja. Então, para mim é muito gratificante, de algo que Deus usou
para me restaurar, algo que eu amo, hoje vendo pessoas também restauradas através desse ministério. Então eu louvo a Deus, porque Deus tem usado também, não só restaurou minha vida, mas tem usado a minha vida para restaurar casamentos destruídos, pessoas envolvidas com drogas. E hoje, através do Ministério de Esportes, a gente tem visto muitas conversões para a glória de Deus. E hoje, eu e minha família louvamos a Deus porque nós somos uma família restaurada, uma família que anda nos caminhos do Senhor e completamente feliz, para a glória de Deus. Muito bom contar com a sua presença no programa de hoje. Foi especial ter você conosco. Obrigado, Rafael. Super bom conversar contigo. Foi igualmente maravilhoso. Vamos fazer mais disso? Vamos sim. Deus é bom demais. Eu quero que você nos acompanhe então no próximo programa. Até lá, tudo de bom para você.